começando Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 525 da NET. Hoje vamos conversar com Alexandre Sampaio, empresário, com Kennedy Calheiros, presidente da Associação Comercial de Maceió, e também com o vereador Brivaldo Marques, do PSC de Maceió. Aguarde só um instante. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Ainda nesta edição de Conjuntura, vamos conversar com o empresário Alexandre Sampaio, ele que é o presidente da Associação dos Empreendedores do Pinheiro e regiões afetadas. Vamos conversar também com o vereador Brivaldo Marques, do PSC de Maceió. Agora, nosso assunto é economia. Vamos conversar com o presidente da Associação Comercial de Maceió, empresário Kennedy Calheiros. Presidente, obrigado pela presença mais uma vez. Bom, neste 7 de setembro, a Associação Comercial de Maceió está completando 155 anos de fundação. Qual tem sido o papel da instituição ao longo de todo esse período? Bom, primeiro agradecer, Flávio, e a vocês todos aqui da TV Mar por abrir espaço para que a associação venha conversar com a sociedade alagoana. Nós somos a terceira entidade mais antiga do Estado, só perdemos para o governo do Estado e para a Santa Casa de Misericórdia. A satisfação de que a gente nunca deixou de participar e ser protagonista dos assuntos que afligem a economia, mas principalmente a sociedade civil, porque a associação comercial é de uma época que não existia indústria, comércio, agricultura, ou seja, era o comércio como um todo. E nós tivemos um fator preponderante, construímos a história, estamos bem situados naquele palácio ali em Jaraguá, e me honra muito ser presidente da casa para poder estar, como agora na pandemia, diversos assuntos e diversas propostas com o senhor governador, com o senhor prefeito e com os secretários. E nós fomos, na verdade, como entidade, foi a protagonista de negociar essa área, independente de toda a estrutura econômica. Bom, e como é que avalia, nessa linha, como é que avalia esse momento político atual? Principalmente esse 7 de setembro que está se falando que corre risco de a gente ter muita violência nas ruas, nas rodovias. Qual é a sua expectativa? Flávio, o brasileiro é um povo conservador, é um povo ordeiro. Nós tivemos manifestações como aquelas de 2013, era limitada àqueles black box que ficavam na frente e que normalmente por algum grupo político era pago para poder fazer aquelas transgressões, aquilo indesejável para qualquer manifestação, mas era uma manifestação. Aquela multidão, ela era ordeira. O que você precisa é por ordem. Até hoje, eu não vi nessas manifestações que eu vejo aí do verde e amarelo, que não vem de agora, é bom que se fale, essa manifestação de verde e amarelo, ela está acontecendo aqui desde 2014.
Eu não vi, pelo menos aqui em Alagoas, nenhuma manifestação, e no resto do Brasil, com violência, dessa manifestação verde e amarelo. Eu não recordo de ter visto, então eu imagino que nós vamos ter, e é um direito legítimo da população se manifestar, de ir à rua, marcar sua posição, e tenho, pelo histórico que eu tenho conhecimento, ordeira. Inclusive me surpreende, inclusive hoje pela manhã, eu vendo a televisão, não, porque as manifestações violentas, eu acho que a imprensa ou quem está divulgando isso está cometendo um erro e um grande engano, porque até hoje eu não vi nenhuma delas sendo violenta. Mas o que se teme é justamente o confronto entre grupos que defendem esse verde e amarelo, que essa manifestação do dia 7, na verdade, tem duas vertentes. Uma seria contra o Supremo Tribunal Federal. Parte da população está muito satisfeita com decisões que o Supremo tem tomado, e outra de apoio ao presidente Bolsonaro. Por outro lado, os grupos de oposição que anunciam também que vão às ruas, e aí é que se teme o confronto oposição e esse outro grupo contrário ao STF e favorável ao presidente Bolsonaro. Flávio, eu vou contar um pouco rapidinho a história da Associação Comercial. Ela foi fundada pelo nosso presidente, José Joaquim de Oliveira, há 155 anos. E uma escrava, naquela época nós tínhamos escravidão, e foi comprada uma escrava e foi alforriada para dizer que o comércio tem que ser livre. Ou seja, todas as pessoas têm direito a se manifestar, contra ou a favor. Antes de a gente discutir o motivo, o que ela não pode ser o confronto. O meu direito de me manifestar não dá direito a ninguém, a nenhum outro grupo, de dizer que eu não posso me manifestar, desde que eu vá me manifestar ordeiro. Então, quem que tiver que se manifeste aonde está marcado o seu local, ponha a sua posição, porque isso é um direito legítimo de cada um. Porque, inclusive, é bom que se fique claro que um dos problemas que começou a existir com o Supremo Tribunal Federal é que o Supremo está querendo interferir no direito de outros se manifestarem ou terem suas opiniões, que é isso que precisa ter. E nós precisamos ter o juízo, e que seja o grupo que está querendo se manifestar, que estamos falando mais, que é mais intitulado de verde e amarelo, ou o outro grupo que é mais ligado aos movimentos sociais, ou à esquerda, ou ao Lula, e a de cá ao Bolsonaro, que primeiro nós temos que preservar as instituições, seja o Supremo Tribunal Federal, seja o que é o Judiciário, seja o Executivo, na pessoa do Presidente da República, do Governador e dos prefeitos, e seja o Legislativo, na posição do Congresso Nacional. Nós temos que ter um campo para poder fazer as substituições das peças ou das pessoas que não estão atendendo a expectativa da população. Se eles estão transgredindo a lei, seja prefeito, seja deputado, senador, seja ministros, essas pessoas têm que sair. Há uma insatisfação hoje com o Supremo. Então precisa o Supremo também ele fazer o meia-culpa. Onde é que eles podem estar errando? Ora, você não vai pegar milhões de pessoas e achar que eles que estão errados e 11 é que estão certos. Precisamos ver. Será se não está algum ministro transgredindo? Né? Nós temos aqui, eu ouvi um pronunciamento do ex-presidente Ricardo Lewandowski, dizendo que é um crime se atentar contra a Constituição. Precisa ser posto na mesa que o ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento da Dilma, ele rasgou a Constituição. Ele dividiu um artigo que não pode ser dividido. Então, precisa se acabar com esses erros, porque senão vai ficar em pé de guerra. Bom, falando ainda nessa linha política, a maior parte do empresariado brasileiro votou no atual presidente Jair Bolsonaro. Não sei a sua posição política em relação a isso, mas qual a sua opinião sobre, como empresário, com a atuação, a gestão do presidente Bolsonaro? O setor empresarial, Flávio, ele quer paz para produzir e a população quer paz para viver. Nós não podemos ter esse tom beligerante do presidente Bolsonaro. Isso não é bom. Houve o apoio que se houve do setor produtivo à candidatura do presidente Bolsonaro foi em prol de regras claras, que é o que nós precisamos ter. Que nós estávamos vivendo num país sem regras e que ainda está. Nós precisamos ter paz, você para criar sua família, desenvolver o seu pensamento, desenvolver sua atividade econômica, eu e qualquer outro. Nós precisamos botar, o Brasil é um país conservador, eu já tinha posto aqui, e nós precisamos produzir.
Nós hoje, para a gente ter uma ideia, ô Flávio, que a gente não tem, o Brasil e os Estados Unidos juntos alimentam o mundo. Quer dizer, se o Brasil parar de produzir o agronegócio, o mundo passará fome. Nós temos hoje que saber como botar. Precisamos de paz, precisamos de cautela. Eu ouvi do prefeito Djalma Falcão, já faz muito tempo, uma vez ele me disse, eu reclamando da política, ele disse, meu filho, o melhor candidato não é o que a gente quer, é o possível no momento. E dentro da eleição de 2018, para o setor empresarial, você tinha 2 grupos. E o possível no momento foi o presidente Bolsonaro, não foi o Haddad. Está se avizinhando a nova eleição. Quem será o possível no momento? O setor produtivo precisa produzir. O Brasil é muito pobre. Nós precisamos ser ricos. O setor... Não adianta reclamar de uma falta de pobreza, o excesso de pobreza que eu tenho, pela falta de riqueza que a gente não quer produzir. Então, nós precisamos alinhar com um presidente que venha trabalhar na produção com regras claras, acabar com esse nós-eles. Não existe nós-eles, existe um Brasil só. É isso que hoje eu proclamo. O Brasil é verde e amarelo, não fazendo apologia àquilo, é a nossa bandeira. Nós temos ali a palavra ordem e progresso e é isso que nós queremos. Nós queremos um país com regras claras, voltada para o desenvolvimento e com um compromisso social, para que, à medida que se for avançando com a riqueza, nós vamos resolver o problema da desigualdade social e da pobreza nossa, que é grande. Mudando de foco, a gente está com cerca de 1 ano e meio de pandemia. Eu lhe pergunto qual é a sua avaliação sobre a economia do estado de Alagoas, particularmente, durante esse período. Flávio, a gente vai se acomodando e aprendendo a trabalhar com todas as diversidades. Nós tivemos o início dessa pandemia no dia 21 de março de 2020, né, que assustou a todo mundo, onde a gente foi para casa sem saber o que fazer. Mas, 60 dias depois, foi se desenvolvendo as formas de sobreviver dentro da dificuldade. Lógico que tem atividades econômicas, como o setor de eventos, que está parado, que são nossos associados. Tem o meu setor especificamente, que é ligado à construção civil, que nós estamos vendendo muito mais do que antes da pandemia. E temos outros segmentos que têm suas dificuldades, empresas que fecharam, não vão voltar, empresas que não tinham capital, nós temos que estar atentos. A economia do estado de Alagoas, eu imagino, hoje com um crescimento aí de 5%, 6% ao ano, podendo nos surpreender com um crescimento maior. Isso é uma coisa extraordinária em virtude da pandemia. O estado de Alagoas, hoje, a gente tem todo um caminho para crescer. Está sendo feito investimentos na saúde, houve um investimento extremamente satisfatório. Nós temos tendo investimentos na estrutura pública. A reorganização das contas públicas foi espetacular para o estado de Alagoas. O investimento no desenvolvimento com estradas e novas empresas estão vindo para o estado e precisamos acelerar. O Canal do Sertão, tudo que a gente fizer em prol do desenvolvimento vai trazer uma melhoria, tanto para quem produz, que já tem, mas você vai criar mecanismo de tirar a quem está à margem hoje dos benefícios sociais, trazer essas pessoas para um ganho. Bom, durante essa pandemia, em alguns momentos, a associação, como outras entidades ligadas à área econômica, divergiram do governo no que diz respeito às medidas, do governo do Estado, no que diz respeito às medidas restritivas para se desenvolver o trabalho, desenvolver a economia aqui no Estado. E qual é a sua avaliação sobre esse atual momento, no que diz respeito a essas medidas? Foram medidas duras, mas foram medidas, uma das coisas que eu posso dizer que, tanto na pessoa do governador Renan Filho, do prefeito, à época, Rui Palmeira, e do JHC, e principalmente que aqui no Estado quem ficou comandando foi o governo do Estado. Na pessoa de Rafael Brito, como secretário de CDTU, e agora do Márcio Beltrão, o diálogo foi sempre aberto. Mesmo nós não satisfeitos com o que estava acontecendo, com as medidas duras, mas hora nenhuma parou de existir negociação. E dentro dessa negociação, nós conseguimos consertar, reverter alguns casos, agora mesmo hoje. A gente já está em entendimento, hoje eu já liguei 2 vezes para a CDTU,
para que sejam mantidos os entendimentos, para que o novo decreto, que será editado na quinta-feira, ele venha a contemplar uma flexibilização maior daqueles que estão sofrendo. Estamos atentos aos números, nós temos todos os dias. O que mais a gente presta atenção, Flávio, é o número de contagiados. Nós precisamos manter eles abaixo de 300, nós podemos ter uma economia com os cuidados necessários. Acima de 300 contagiados dia, nós precisamos com medidas restritivas com mais. Muitos empresários muitas vezes dizem, mas os hospitais estão com vaga. Eu digo, olha bem, eu não posso pedir para que se abra, para que aumente o contágio, porque eu tenho vaga nos hospitais. A atividade econômica não pode entender que porque tem vaga nos hospitais pode adoecer a população. Então, todos recuaram, entenderam que a associação tem um pensamento pela saúde, não só pela vida, mas principalmente pela saúde, e que nós estamos tendo um bom entendimento com as negociações. Foram duras, acho que pode flexibilizar mais, mas não podemos perder o canal da conversa e acompanhar diuturnamente os números da contaminação. Bom, para encerrar, uma pergunta em nível nacional. O ministro Paulo Guedes está sendo muito contestado por vários segmentos. A sua opinião sobre o trabalho do ministro? O ministro, ele apresenta dos últimos 20 anos, ele apresenta uma conversa mais aberta ao setor privado, ao setor produtivo. Precisamos de correção, mas precisamos de paz. O ambiente político, desde a posse até agora, ele é um ambiente tumultuado. Nós não podemos continuar produzindo desse jeito. Precisamos ter uma agenda positiva dentro do Congresso Nacional de reformas, para que a gente venha alcançar o Eldorado que o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro, mas eu já estou com, vou fazer 60 anos, desde menino eu estou vendo esse futuro. Que futuro é esse que nunca chega? Nós precisamos chegar no futuro. Precisamos acabar com esse sentimento de cachorro vira-lata que o Brasil tem, que Maceió tem, que Alagoas tem. Nós precisamos aprender a ser rico. É gozado, todos que assistem filmes adoram ver a riqueza americana, mas vivem criticando. Vamos acabar com isso. A gente precisa, o que nós precisamos entender é que não cabe mais, Flávio, talvez a geração dos nossos pais, que a gente não se interessava mais pelos problemas sociais. Os empresários, pelo menos que eu tenho contato, eles sabem muito bem que eles têm que alcançar o sucesso, mas que esse país tem uma dívida social grande que passará pelos que alcançarão o sucesso a solução dos problemas sociais. Ok, nosso muito obrigado ao empresário Kennedy Calheiros, presidente da Associação Comercial de Maceió, pela sua participação nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo e na volta a gente conversa com o Brivaldo Marques, vereador do PSC de Maceió.